Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Sim, é verdade. O meu nome é Magnólia e no dia de hoje venho trazendo para vocês um tema especial neste caminho, que é o padrão no amor quando o sistema determina. A pergunta feita para as 3 posições na mesa seria: o que impede a minha realização no amor? Ok? E se esse é, um tema interessante a você, venha aqui, aqui na mesa, que eu trago para você as 3 posições, que é a minha leitura fundamentada na árvore da vida, ok? Então eu trago a cartela verde, a cartela laranja e a cartela amarela, ok? E enquanto vocês refletem sobre qual das 3 posições, eu trago aqui uma pequena mensagem de Léo Buscaglia, Nascidos para Amar, e o amor e os traumas. Uma pequena ressalva para a leitura que advém, E vamos aqui para Léo Buscaglia. A maioria dos nossos traumas advém da perda, da morte, do divórcio, da saúde em declínio, das crises financeiras e das amizades rompidas. Não há vida que esteja livre dessas experiências emocionantes e dolorosas. Não há como evitá-las, fazem parte da realidade da nossa existência. O trauma ameaça o nosso equilíbrio total, sobretudo quando a perda é irreversível, o que antes aceitamos como habitual e previsível, de repente nos parece estranho e inconstante. Leva tempo para aceitarmos a irreversibilidade de uma perda, a adaptação a uma vida que nunca mais será a mesma pode expor nossas fraquezas interiores. Em geral, é preciso muita coragem para nos adaptarmos e assim então prosseguirmos. No entanto, também pode revelar forças e recursos que não sabíamos que tínhamos. Não obstante, a reação primeira e habitual à perda é sentir pena de nós mesmos e colocar a culpa em algo ou alguém pelos os nossos infortúnios. Acusamos a Deus, as sociedades, aos entes queridos, a qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance. Na verdade, quando assumimos a responsabilidade de superar o trauma sofrido, passamos a nos conhecer melhor e conseguimos aceitar a vida com mais facilidade. O momento de sofrimento ou perda de esperança pode ser o despertar que nos abre para nós mesmos, que nos dispersa a ignorância e apaga as nossas falsas percepções. O único trauma duradouro é que sofremos sem uma mudança positiva. Com o tempo, a dor cede, as feridas cicatrizam e descobrimos uma
bastante verdade. O que resta, afinal, é que de mais valioso possuímos é a própria vida. A felicidade é o intervalo entre períodos de infelicidade. Então, né, aqui nós deixamos essa mensagem de Léo Buscaglia falando sobre o amor, né, e o quanto muitas vezes passamos por condições repetitivas em questão à expectativa inconsciente em relação ao amor, que criam padrões existentes na nossa vida, né? E são registros ancásicos dentro dos nossos sistemas, sistema familiar, transgeracional, ou mesmo, né, através de experiências passadas por nós na infância, ok? Então, temos aqui só uma pequena reflexão inicial sobre este, como necessidade de uma premissa para que possamos iniciar este ponto, né, do autoconhecimento. Então, a posição 1, 2 e 3, vamos ver a cartela, né, verde, o que advém como subtema pessoal em questão para aqueles, né, que escolheram o que impede a minha realização no amor. Livre como o amor. Livre como o amor, né? Então, esse é o tema, o que impede a minha realização no amor. Aqui fala, né, que o amor se embasa na liberdade, na necessidade de se expressar livremente no amor, fundamentado na sua real identidade e não algo artificializado, algo que não condiz à realidade pessoal, mas, né, muitas vezes na condição da sedução, tá? Que aqui na árvore da vida eu vou mostrar para vocês, né, o desafio na árvore da vida, em que local da árvore da vida, na Kabbalah, que eu estou fazendo uma leitura fundamentada na Kabbalah, né? Nos diz aqui de autenticidade, né? De viver em integridade, de viver em veracidade consigo mesmo, olhar para si, né? E prismar, tá? Por ser, né, transparente na relação, tá? Aqui em Netza, na árvore da vida, que eu vou mostrar a vocês, né, para que vocês tenham uma noção correspondente. Nós temos na árvore da vida aqui Netza, que corresponde à árvore correspondente ao corpo humano. Ela aqui, né, ela fala do o rim esquerdo, e aqui seria os pés, né? Realizar, fazer manifestado, né? Expressar esse amor. Aqui é tudo na matéria, tudo que se manifesta, se expressa na matéria. Então, Netza é Sefirot na árvore da vida, de desafio para que você possa suplantar as barreiras que te impedem, né, a viver a realização no amor, livre como amor, né? Então, o amor fala de uma liberdade do sistema. Então, se nós ficamos presos a moldes, a condições, tá? Quando ficamos presos ao sistema, a valores nos colocados, a valores tomados por nós, a uma condição, ficamos presos no molde, e esse molde, que geralmente aqui fala da mente, né? Então, o molde mental,
né? A forma da gente pensar, né? Aquilo que a gente... Porque, por exemplo, a gente recebe uma educação, né? E essa educação, no meio cultural, o meio que a gente vive, dentro do sistema familiar, das relações, dos amigos, temos que corresponder a uma condição para sermos aceitos, né, pela sociedade. Temos que entrar dentro daquele padrão de exigência, né, para que possamos ser aprovados, né? E isso pode criar também conceitos, crenças correspondentes não só ao outro, mas a si mesmo de autoexclusão, autodesvalorização. E aqui é uma sefirote de poder, né? É uma sefirote, a sefirote da árvore da vida. Assim como nós temos chakras, nós temos as sefiras, né, na árvore da vida, tá? Que corresponde ao corpo humano e são energias, vórtices de energia, como chakras, que, né, nos impele a movimentos, né? Essa energia vem de cima, tá? Do chakra coronário, como vocês, né, entendem melhor. E essa energia vem, só que ela é requalificada diante do nível da nossa consciência. Então aqui é uma mente, né, que precisa se libertar de determinados tabus, de determinados padrões, né? E essas crenças muitas vezes elas podem não estar moldadas a nível de uma consciência, né, que eu saiba, mas isso está impregnado, né, no meu inconsciente, numa condição de valores, talvez até correspondente, né, à minha família. Pode haver crenças, né, de autodesqualificação, rotulações, tá entendendo? E aqui a vitória, nós conquistamos algo, nós conseguimos alcançar algo quando nós não pegamos o nosso poder e entregamos a situação, pessoas, coisas, né? Nos tornando enfraquecidos, diminuídos diante de algo externo que possa ser muito maior que nós, né? Então, livre como o amor, tá? Porque aqui tá também, né? Na árvore da vida está muito a condição de viver essa... é quando a vida tem uma alegria, né? É como quando a vida tem um motivo. Então, que nós, né, nos contagia, né? Porque fala da energia sexual, do tesão, da satisfação, da alegria. Aquilo que eu faço me dá satisfação, me dá alegria. Falando de relação, o que me impede a minha realização no amor, né? Às vezes eu crio sistema, né? Ou estou vivendo em um meio aonde existem, né, pessoas, né? O meu sistema, a minha matrix, né? Meu grupo, né? A minha vida social, a minha família, né? Alguma coisa aqui que eu preciso, até que ponto, né? Eu, né, sou livre para amar ou vou ficar presa em sistemas de valores, de regras, de condições, tá? Isso é que já de imediato dá para perceber o que está te impedindo, tá? A viver esse relacionamento, viver esse amor, né? Experimentar esse amor. Então, muitas vezes as crenças nos impedem, né? Porque criam tabus, são exclusivos, são condições que diminuem, que excluem, né? O que é comum, muitas vezes, em netes aqui nessa Sefirot, é que nós compramos valores de idealização no amor, dessa construção
às vezes no grupo de amigos, tá? Às vezes dentro de uma religião, tá? E a vida vem de muitas formas, a vida se apresenta de muitas formas, né? E por medo de retaliação, por medo, né, de exclusão, porque uma das coisas que a gente mais busca é ser amado e aceito dentro do sistema, tá entendendo? Aí eu fico muito seletivo, tá? E essa forma seletiva me impede essa espontaneidade, né? A graça de amar, né? Independente da condição como a forma se apresente, né? Porque quando o amor é algo sublime que vai muito mais além do que um sistema, né? Porque o sistema ele é preso de valores, o sistema ele é preso de regras, né? Às vezes a cultura, a época, valores são nos colocados, condições são nos colocados, né? Por exemplo, houveram épocas que a pessoa poderia casar, né? Ela teria que casar virgem, e se ela não fosse virgem, ela, né, já tinha dentro da sociedade uma forma de condenar, né, a condição dessa pessoa ser feliz, porque ela não estava dentro dos padrões ideológicos para receber um grande amor, para ser feliz, né? Porque ela tinha perdido a sua virgindade, tá? Então, e hoje em dia ainda existe isso, né? Hoje em dia ainda existe isso. Então, aqui tá falando, né? Nós temos o louco, tá? O louco aqui, e nós temos o 7 de copas. E o 7 de copa fala de ilusões que vão se apagando, que vão se desconstruindo. Copas fala do amor, né? Então, às vezes, na própria experiência da vida, quando nos lançamos, porque o louco, né? Às vezes, aqui fala de uma pessoa propensa a não pensar, a se lançar, né? A experiência sem um amadurecimento necessário, tá? E aí ela cria em pauta uma ilusão, tá? E depois uma decepção, né? Amarga, né? Saindo, né? Porque as suas expectativas correspondentes, criadas em relação a este amor, eram ilusões, né? Eram coisas criadas. Aqui desse lado da árvore, acima, né? Nós temos uma sefira das ilusões, tá? Aqui o pecado capital é a luxúria na árvore da vida, tá? E, né? Os nossos relacionamentos, a própria vivência dessa relação, nós vamos amadurecendo o nosso conceito de idealização. Vamos nos tornando mais seletivos, né? E vamos nos aventurando menos, tá? Então, o que me impede a minha realização no amor, existe aqui, né? Uma impulsividade, né? Porque o louco fala da aventura, do se lançar, né? Do experienciar, tá? Isso traz conhecimento, porque nós falamos de uma mente, automaticamente, através das experiências que não deram bem, que não ocorreram, não tiveram uma boa finalização, tá? Isso traz para nós um amadurecimento, né? E vamos nos tornando mais seletivos e quebrando, né, as taças das ilusões em relação às expectativas falsas, né? Porque
a energia sexual fala desse lado, fala também dos nossos feitiços, né? Das nossas ilusões, tá? O delírio, né? Que a experiência nos traz, pode levar a pessoa que ela se apaixona facilmente, né? Ela aqui fala da sedução, do seduzir, do ser seduzido, tá? Então, por uma natureza, né? Ela busca um tipo de relação, ela valoriza os seus conceitos de ideal, né? Não trazem a realização ideal para o amor, tá? Então, ela sempre se lança, ela tem conceitos, né? Ela tem ideias, tá entendendo? E dentro dessas ideias sobre o amor, ela busca sempre a mesma natureza, né? De homem, existe um padrão, tá? Aonde ela acaba dando com os burros na água. Então, há a necessidade aqui, né? Livre como amor, vem nos dizendo, nos fundamenta a desenvolver uma compreensão, né? Que o amor, ele não é paixão. O amor não acontece através da sedução, né? Porque quando eu seduzo alguém, eu crio uma artimanha através de artifícios, tá? Para criar, né, uma fantasia na mente desse outro, tá? E deixar ele subjugado, apaixonado, perdido, né? Frágil em minhas mãos. Tá? Então, a pessoa ela pode estar saindo de um relacionamento para outro, né? Entrando numa intimidade sexual, tá? Às vezes, aqui tem pessoas muito bonitas, às vezes até a pessoa mesmo é muito bonita e com isso ela é muito cobiçada, né? Então, a pessoa ela está ferida, com o coração ferido, tá? Correspondente a essas experiências ilusórias. Então, é uma pessoa que vem sofrendo muito, tá? E provavelmente esteja, né? Vivendo a dor dessa experiência, tá? Porque ela vem buscando um mesmo padrão, né? Ela vem se condicionando, né? A se deixar prematuramente, tá? Se deixar fragilizar, né? Ser seduzida por pessoas aonde não há um comprometimento, tá? E pessoas que, né, usam da sua beleza física, da sua aparência, né, de um verniz social, tá? Então, eu gosto desse estilo, desse tipo de homem, né? Desse tipo de mulher. Então, existe um padrão que me atrai, tá? Esse padrão que me atrai leva sempre a uma condição, aqui o enforcado, né? Sofrendo por amor, impedido de amar. O que vai acontecer no final aqui, né? Você vai acabar se fechando para o amor, impedindo-se a amar, né? Endurecendo o seu coração, né? Criando crenças, que fala do mundo mental, Netzah, na árvore da vida, fala do mundo, e inclusive isso aqui é a Sefirote da vitória, né? Mas, né? Da realização. Mas por que não está ocorrendo, né? Automaticamente, por ter vivido traumas, tá? De expectativa, né? De espontaneidade, tá? De entrega, porque o amor exige intimidade, exige fragilidade, exige entrega, mas a quem
eu estou me tornando frágil? Na mão de quem eu estou entregando o meu coração? Então, eu preciso, né, cuidar mais desse coração para que ele não vá se ferindo, né, a ponto de eu fechar o meu coração e não permitir mais viver o amor, tá? Então, tem que ter aqui um cuidado muito grande, tá? Aqui, as de espada fala assim, precisa desenvolver, né? Uma concepção, uma mente, né? Aonde você não crie crenças mentais que, né, acabem cortando a possibilidade futura de advir o amor, se não já estiver acontecendo. Por quê? Quando eu entro numa relação e eu me machuco, né, o que acontece? Eu acabo criando preconceitos em relação ao feminino, preconceitos em relação ao homem, ao masculino. Eu acabo criando conceitos, né, em relação à vida. Eu acabo criando crenças em relação à sorte, né? E eu passo a acreditar, né, que eu estou subjugada a uma condição de fracasso devido, tá, ao destino, né? Mas essas experiências, na verdade, estão pedindo de você a busca, né, de um novo pensar, uma nova direção aonde você tome para você o poder e não entregue esse poder na mão do outro, né? Então aqui vem, ó, as de espadas, né? Então criar, né, um metamodelo de pensamento, criar uma estrutura de pensamento, aonde você olhe para trás. Às vezes o terapeuta ajuda muito olhar para esses traumas, né? Porque a gente vai psicossomatizando. Aí a gente começa a entrar num padrão, né, repetitivo da experiência. Então, aqui o pedido né, a necessidade de uma ressignificação, uma mudança de paradigma. Porque nada tem que ser sempre e nem sempre tem que ser nada, tá? Aqui pede, né, uma mudança, olhar a vida de ponta cabeça, mudar a posição de ver as coisas, tá? Porque se eu crio campos de dores, essas pessoas, né, que não são comprometidas, que são inconsequentes em suas relações, né, que seduzem para benefício próprio, que seduzem, né, para se aproveitar do outro, né, como fosse um objeto, algo que ele usa, descarta e joga fora. Isso vai, né, nos machucando. Mas, né, ele está ali, né? O importante é o que eu aprendo com isso. Então, se eu somatizo crenças que, né, não existe amor, né, que é só o momento, né, que homens não prestam, mulheres são assim, né, eu vou criando padrões, né, cada vez mais eu vou criando camadas, a cada experiência eu vou criando uma realidade à parte que não é a realidade, né? Eu vou criando a minha experiência, a minha cocriação, né? A minha cocriação, tá? Dentro, né, da minha matrix, eu vou criando um sistema de repetição, tá, do sofrimento. Então, porque eu vou acabar dando o poder ao outro, à vida, né? E de alguma forma eu vou tentar manipular, controlando essa situação. E por fim, né, eu começo
no meu sistema defensivo, tá? Endurecendo o meu coração, né? Eu posso até mesmo chegar a um ponto de eu entrar na mesma vibe, né? De eu fazer o mesmo movimento da pessoa, porque, né, o vírus contamina. E automaticamente eu, né, também entrar numa relação já preconcebendo a ideia, né, daquela pessoa, ela vai me deixar, ela vai me abandonar, eu vou me sentir descartada, desvalorizada, desqualificada, né? Usada, né? Então, por aí vai, tá? Então, nós temos que deixar de dar o poder para ao sistema, né? Porque existe um padrão, sim, nós estamos dentro de um padrão sistêmico, tá? E esse padrão sistêmico está em uma memória transgeracional, tanto em relação ao feminino e ao masculino, de campos de dor e sofrimento, dentro, né, do âmbito do sagrado feminino, do sagrado feminino, masculino, né, aonde não há uma comunhão, uma aliança, uma harmonização. Mas isso tem fundamento cultural, né? Isso advém de uma forma milenar, né? Mas a própria experiência, quando nós olhamos para a experiência de uma forma positiva, nós vamos amadurecendo no pelo mais, né? Não criando traumas que vamos viver no pelo menos, ou seja, vamos ficar aprisionados, né? Nós estamos vivendo aqui no mundo das possibilidades, que é muito maior do que a nossa mente nos aprisiona, nos condena a revivenciar, tá? Por causa da fixação na experiência do passado, né? Com o passado não poderemos fazer nada, mas podemos mudar o nosso futuro, tá? Não na condição, né, de vítimas de uma situação, tá? Mas que estamos aqui sendo, né, convidados a trabalhar dentro desses sistemas, né? Ofertando assim a contribuição do desenvolvimento de uma consciência, tanto em âmbito do sagrado feminino, como do sagrado masculino. Aqui, né, na árvore, que é Iesod, fala de padrões, né, de apegos também. Então, nós ficamos sistemáticos, nós criamos um ego que é moldado nos traumas, né? Então, recuamos diante da experiência, por medo, né? Criamos estratégias de manipulação para não nos vermos subjugados e, por final, acabamos fazendo com o outro aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco, né? Então, aqui pede um reinício, né? A verdade que aqui 3 de espadas fala, né, de conflitos, né, em relação a esse feminino, esse masculino, essa relação, né. 3 fala é o elemento ar, há repensamento, né, fala de comunicação também, tá? Então, nós estamos de coração partidos e com uma política, né, que é uma política de exclusão, né, de julgamento, mas um julgamento de uma forma generalizada, né, que por vivermos uma experiência com fulano, ou fulana, nós acabamos generalizando, criando. O que é a generalização? É o próprio padrão.
Então, quando a mente consciente, né, ela, através da experiência associativa, né, e cognitiva, ela reflete sobre a experiência, criando, né, aumentando com as suas crenças restrições para viver um novo amor. Então, por exemplo, homem não presta, a vida é difícil, nesse mundo não existe amor, né? E sabe lá da onde advém as raízes, né? Que preconcebam, né? A possibilidade de ocorrência isso no futuro, às vezes até na infância. Né? Tipo assim, eu escutava muito da minha avó, quando você vê um homem, faz sinal da cruz, porque é o demônio que está vindo perto de você. Então, fica difícil a gente viver o amor quando a gente passa a achar que este homem, né, é o demônio que está chegando. Então, às vezes, nem conscientemente a gente sabe, mas existem crenças que advêm da experiência futura, né, que vão confirmando a concepção inicial, às vezes lá na infância, isso era muito pequena, né? E aí vamos repetindo padrões de experiência, de desvalorização, de abandono, de exclusão, né? E aqui o que seria vitória? É vitória, porque essa Sefirote é a Sefirote, né, realmente de conseguir fazer manifestar do ideal. Mas, né, o nosso ideal, o alcance dos nossos objetivos precisa haver comprometimento, permanência, né? Esse comprometimento é com autenticidade, né? Porque livre como o amor, ser livre, né? E aqui fala de uma manipulação, de um controle, né? Aqui fala de sedução, né? Então são coisas não reais, maneiras, né, de persuadir para alcançar o seu objetivo imediato, tá entendendo? Que naturalmente é a intimidade, o sexo, tá? E depois a gente já não se fala mais, né? E assim, então, a pessoa se sente desvalorizada, porque a vitória aqui, né, receber a taça, é receber o reconhecimento, né? É ser dado à pessoa o valor devido, né? Então, por mais que existam esforços, né, eu vejo aqui que há a necessidade de cuidar da mente, fazer um trabalho de terapia, de auxílio, tá? Para que possa, assim, mudar os padrões mentais, os condicionamentos, né? Qual é o teu padrão de idealização do amor? Quais são as suas expectativas de idealização do amor? Elas correspondem à realidade? Né? Esse tipo idealizado, né, do amor, do ser, né, que você escolhe, ele está correspondente, né, a uma real estrutura sólida, né, que te embasa, né, que você se sente seguro, né, que você se sente confiante a ponto de viver esse amor de uma forma mais livre, sem a necessidade e o condicionamento, né, de controlar para poder ter e manter uma relação, tá? Então, florescimento experiencial bobo. Diz assim, não feche o seu coração para o amor, mas permita, né, continuar experimentando esse amor, né, buscando esse amor. Permita-se viver isso, tá? Não crie soma de dor, isso só vira doença, tá? São miasmas que vão ficando no corpo, são energias muito negativas que vão criando doença, sofrimento, depressão, tá? Porque é o lado da árvore que muitas vezes a pessoa busca
para satisfazer as necessidades imediatas, né, do corpo, porque as nossas necessidades básicas, né, a vida sexual, o corpo pede isso, né? Então, a gente vai sem um comprometimento, né, e recua com medo dessa entrega, porque há um controle, né, muito grande, um autocontrole e um medo, né, fundamentado em questões, né, de desilusões, de sofrimento do passado, tá? Então, há uma artificialidade, tá? Então, é um momento só de viver uma experiência de deleite, de prazer, né? E fazer uma descarga dessa necessidade fisiológica, tá? Isso, lembre-se sempre que a leitura ela pode ser espelhada sem um comprometimento, né? Ou uma necessidade, né, por não conseguir esse comprometimento do outro, uma necessidade compulsiva de criar artifícios que, né, dentro do contexto social seria o ideal para ser para ser aprovado, para ser amado, né? Então a pessoa vai se artificializando, ela vai criando moldagens, né, recursos, artifícios de uma personalidade para, né, assim ela ser aprovada, né? E quanto mais ela vive a experiência do desamor e do sofrimento, ela sente a necessidade ainda mais de se suplantar, né, para poder ser aprovada. Então, existe aqui a condição de baixa estima em relação a essa imagem do outro, né? Como o outro me vê, né? Como o outro me aceita. Então, é importante refletir, né, da onde advém isso, como é que era a tua vida em relação aos seus irmãos, aos seus pais, né? Da onde adveio essa moldagem inicial, tá? O processo inicial, quais foram as crenças estabelecidas que criou um condicionamento compulsivo da necessidade, né? Para se realizar no amor, para ser aprovada, eu tenho que criar artifícios, né? E livre como o amor é ser livre, né? Eu não preciso estar dentro de um padrão social, né? Dentro de um padrão de modelo para que eu possa ser amado e aprovado. A mulher plena, né? E círculo de mulheres, tá? Então aqui tá falando de uma pessoa que precisa trabalhar o sagrado feminino, trabalhar a sua relação com o seu corpo, a sua autoaprovação. Aqui às vezes tem mulheres lindas que não conseguem viver o relacionamento do amor. Tem mulheres, né, que fizeram plásticas, né? Porque aqui a Sefirot na árvore da vida é de Marilyn Monroe, né? Que é o emblema, né, até hoje do modelo, né, o modelo da mulher bonita, da mulher especial, da mulher, né, da beleza, tá ok? Então aqui há necessidade, né, de fazer parte de um círculo de mulheres, trabalhar o sagrado feminino para que assim então essa pessoa possa sair desses condicionamentos para ser livre, né? Aí você consegue a sua realização, né? Pessoal. E aqui a carta principal como tema essencial para todas as três posições, né? É o reconhecimento na unidade. Eu não sou algo à parte, né? Eu faço parte de um corpo. Então, faço parte do corpo das mulheres brasileiras. Eu faço parte do corpo do sagrado feminino, né? Estão ligando aqui, me chamando aqui direto. Então, eu vou desligar o telefone, encerrar, né? Então, né, o convite está sendo para vocês nesse momento,
tá? Para saber que vocês fazem parte de um sistema. E esse sistema há uma memória. E essa memória existe campos de dor, tanto no sagrado masculino e no sagrado feminino, por causa da educação, de valores implantados, né? E somos nós, mulheres, muitas vezes que somos mais machistas ainda. Veja a sua mãe, como ela se direciona para o seu irmão e como ela se direciona para você, né? Dentre muito pouco tempo, né? Os meninos tinham total liberdade, poderiam fazer o que quer, né? O sexo era liberado para eles, mas as meninas teriam que casar virgem. Então, isso dentro de muito pouco tempo. Então, esses valores ainda estão na estrutura do inconsciente, em condição de aprovação e desaprovação. Dentro do sistema do sagrado feminino, muito campo de dor ainda existe, né? Em pendência ao desenvolvimento, né? Do amor próprio, da valorização. Porque muitas das mulheres elas se desvalorizam, tá? Porque é um sexo inferior, porque, né? Hoje em dia tá bom, né? Você diz, mas hoje em dia tá diferente, né? Só que o inconsciente coletivo, para lhe desmanchar essas mazelas, demoram ainda muito, assim, 1000, 2000 anos. Então, mesmo a consciência, né, da cultura atual, né, ela já está absorvendo os direitos iguais e barará, barará, barará. Isso ainda no inconsciente coletivo, muita coisa acontece. Nós vemos a injustiça, né? Muitas coisas ainda acontecendo devido, tá? Ainda não ter diluído esses padrões. Isso demora, né? Uma coisa é a mente. A mente, ela pode ter, né, valores, tá? Mas o inconsciente não acompanha, né? Porque o inconsciente está ligado ao sistema maior. Então, coisas pendentes advêm para que possamos trabalhar na luz, né? E na sua posição de corpo de mulher, o convite seria esse, na verdade, né? Que é você buscar em você, né? O que remete, né? Qual é o convite a essa liberação, ao progresso dessa expressão feminina, né? Então, vamos agora a um tema para a segunda posição, para quem escolheu laranja, vamos lá. Nós temos aqui criança interior, tá? Então, o tema aqui poxa, né? Mas eu tô jogando aqui para o amor, né? Eu tô pedindo assim, o que impede a minha realização no amor? E aí vem aqui criança interior, essa posição não é para mim, isso não tem nada a ver, né? Muitas vezes, né, tem pessoas que vivem na sua infância traumas muito grandes de desaprovação, de abandono. Às vezes elas são adotadas por uma outra família, elas são abandonadas pela mãe, né? Porque amor remete ao feminino, a condição, né? E essa criança está muito machucada, né? Essa criança, porque dentro de nós temos uma criança, tá? Então essa criança cria uma expectativa, tá? Aqui nós estamos falando Iesodo, né? Apego. Né? Aqui fala, a Sefirot, né? O vício aqui é o apego. Então, são estruturas, forma de ser. Você criou uma moldagem de personalidade, né? Fundamentada no trauma do passado. Então, esse ego, ele cria um sistema de proteção, uma moldagem de proteção, porque aqui na árvore fala do ego, da personalidade. É o que se solidifica, né? O que se condensa.
Então, fala, né, daquela condição permanente, né? Fala aqui de crenças, de valores, de forma de ver e experimentar a vida, que estão, né, subjugadas à condição de uma criança ferida. Então, fazer o renascimento, né, trabalhos de cura da criança interior, buscar terapia, né, que favoreça e olhe para esses processos, porque, né, se você sofreu, em questão da expectativa de amor em relação aos seus pais, progenitores, né? Não se sentiu aceita, não se sentiu amada, compreendida da forma como você era, do jeito como você era, né? Muitas vezes são rotuladas na pessoa crenças limitadoras em relação, você é burra, você é um idiota, você, sabe, é um fraco. E aí a pessoa cria, né, se meu pai, né, as pessoas que são, né, que, claro, dentro da família há de se pensar que o pai e a mãe fossem me amar, né? Mas não quer dizer que o pai e a mãe não amassem, né? Porque os pais, eles dão aquilo que tem para dar e não aquilo que não tem, né? Provavelmente a vida deles foi bem pior do que a sua, né? Ou a falta de informação, de conhecimento, né, levaram a eles a querer ter o controle sobre você e assim, né, criaram crenças, né, rotulações, né, que definiram um comportamento, né, de autodesvalorização, de abandono, tá? De falta de amor, né? Então, o que é o amor, né? Eu sou como eu sou, né? O meu pai me ama mesmo assim, né? A minha mãe me ama, me aceita do jeito que eu sou. Então, houve alguma condição. Às vezes é um filho que vem fora do casamento, né? Ou a mãe, né, tem esse filho, tem essa criança de alguém não desejado, então se estabelecem crenças, né, em que uma parte de mim é excluída. Muitas vezes a mãe não aceita o pai, então uma parte de mim, eu sou uma menina, né? Então a minha mãe não aceita o meu pai, né? Ela fala mal desse pai e tal. Então eu crio, né, no meu inconsciente uma visão, né, desse masculino que é meu pai. Então acaba esse padrão aparecendo na minha vida, né? Que é o pai que nos abandonou, foi o pai que nos deixou, né? Então a mãe muitas vezes transfere muita coisa, né? Ou o pai mesmo, colocando a criança no meio do conflito dos dois, tá? E aí essa vivência, né, traz feridas que essa criança toma por se posicionar ao lado do pai e da mãe, porque quando tem conflitos aqui, a criança tem que ficar de costas, a criança não tem que participar desse sofrimento. E acaba acontecendo, né, coisas, tá? E muitas vezes os pais, por falta de informação, acaba usando a criança na relação para dominar, para ter o amor, né? E com isso, a criança acaba se tomando a dor de um lado e do outro, né? E criando raiva, criando pensamentos e sentimentos, também de desvalorização, de culpa, se sentindo culpada, tá? E essas crenças acabam impedindo, porque esses padrões ela irá levar para os seus relacionamentos futuros. Fiquei muito curiosa em relação à crença. Vamos ver aqui, né? Qual a crença específica aqui, tá? Eu vou ser rejeitado por, né? Então, tá? Muitas vezes até nós nos culpamos
pela separação dos pais, né? Porque não fizemos o suficiente, porque não ajudamos o suficiente, porque, né? E com isso criamos sofrimentos, né? Que levaram a que há uma desqualificação, porque Iesod, na árvore da vida, é essa Sefirote aqui, ó, bem na árvore da vida. Para quem conhece o chakra, é legal que vocês já comecem a conhecer um pouco da Kabbalah, né? Que é na região do chakra umbilical, bem na posição, tá? Então, isso já dá para vocês um conhecimento embasado, né? Da estrutura da personalidade. Criou-se uma personalidade ferida, machucada, né? Que se desvaloriza, como eu falei aqui, tá? Temos Rei de Ouros, vamos ver aqui. Ué, o que essa carta tá fazendo aqui? Jesus, tá? As de Espadas, vamos lá. Vamos tirar 6 cartas aqui. Vamos tirar 6 cartas aqui. Vamos tirar 6 cartas. Vamos ver aqui, né? Então, aqui, a primeira posição aqui, né? Nós temos o Rei de Ouros. E é engraçado que vieram aqui duas figuras masculinas, 2 reis, né? Rei de Ouros e Rei de Copas, tá? Então, aqui, esse Rei de Ouros fala aqui de uma necessidade, né? É uma pessoa que vê muito a questão a nível material, valor, porque Ouros, Rei de Ouros, é uma pessoa que ela tá realizada financeiramente, tá? E ela, assim, ela tem dominância sobre a vida material, ela conseguiu se realizar profissionalmente, ela conseguiu vencer, né? Ela conseguiu vencer porque, né? Ela aqui fala, nós temos as sacerdotisas e fala, né? Sobre essa condição, porque essa sacerdotisa é uma curandeira, é uma pessoa que traz uma nova informação dessa condição do pensar, né? Sobre os nossos valores reais, tá? Então, aqui, né, é uma reflexão a você que aquilo que fizeram você acreditar, né, que somente conquistando, né, sendo um Rei de Ouros, é que você teria algum valor, tá? Você tem valor pelas suas conquistas, pelo aquilo que você é a nível de ego, né? O que eu sou, né? Eu sou uma pessoa dentro da sociedade, numa posição social importante, eu tenho emprego bacana, né? Eu ganho muito dinheiro, eu tenho carro. Então, são valores que levaram você a se desqualificar, porque você talvez não tenha alcançado, tá? Ou talvez não consiga ter realizado isso. Existe essa crença de rejeição fundamentada nesse Rei de Ouros, tá? Então, essa crença, os nossos valores, né, para viver o amor, nós não precisamos ter uma condição, que é essa aqui, para que possamos termos o direito, tá, de sermos amados, tá? Então, aqui fala de a sacerdotisa, ela traz o conhecimento, né, de outros valores existentes na pessoa. Então, ela vem aqui falando de outros valores que você tem, que talvez ficaram pendentes ou não, e nem desenvolvidos, ou desqualificados, não olhados, desvalorizados, devido, né, a ser colocado na sua mente, tá? Que o seu valor está para, né,
as suas conquistas, né? Então, se lá a criança, ela fosse uma criança em destaque na escola, que tivesse as melhores notas, né? Que tivesse uma posição social, né? Então, ela teria valor, tá? Então, há uma crença subjetiva, né? Presa, pautada, né? Num padrão de idealização meramente material, de conquistas materiais, tá? E aqui fala para você buscar o espiritual, o transcendental, né? Que diz que todos nós temos valores, certo? Se você é rejeitado, né, na sua expectativa de amor, em relação a pessoas que buscam rei de ouros, isso, né, é o direito delas de buscar, né, de priorizar isso, né, elas terão as experiências consequentes que advirão, né, dessa condição, né, mas não se desaprovar, não se diminuir, tá, porque você é um ser espiritual. E aqui fala da sacerdotisa, fala de um conhecimento intuitivo, o desenvolvimento de um conhecimento espiritual, né? Que mude essa concepção, né, de valor, de padrão, né, que acaba você se rejeitando, se desqualificando. Então, quando a gente não tem amor próprio, porque a gente não atende às expectativas de amor, tá? A gente acaba sendo rejeitado e a gente aí entende, né, dentro desses valores meramente sociais, culturais ou do grupo, né, da expectativa do grupo ou da família em relação a nós, né, a gente é desqualificado, rejeitado, né, desqualificado, criando crença de desvalor, né, como a gente não tivesse qualitativos que atendessem, né, a condição, né, de realização no amor, tá? Então, todos nós temos luz, todos nós temos valor, tá? Não tome para você essa condição como um trauma, né? Ou, né, como autodesvalorização, mas busque uma nova vertente, um novo caminho, né, de percepção de valores, tá? Para, né, que você possa buscar o amor verdadeiro, porque o amor, ele não é uma conquista meramente material, né? Há algo que fundamenta, que é espiritual, transcendental. O amor acontece na sua condição natural. O amor acontece na condição da transparência, da entrega, da intimidade, né? E quando nós não temos o amor, né, sendo da forma como nós somos, é colocado a nós condições para ser amado, na verdade o que perdemos nunca tivemos, tá? Que é o amor. Então, as pessoas que só vão, tá, te aprovar, só vão te amar, né, se você tiver uma condição material, né, se você tiver poder, se você tiver posses, então realmente essas pessoas não estão buscando você, mas estão buscando as suas posses, estão buscando os seus valores. Então, né, tá, nós precisamos de uma vida, um mínimo, porque aqui fala, né, aqui fala muito do tio Patinhas, né, fala da avareza, né, do apego, né, a coisas materiais, a supervalorização, uma moldagem de educação
em que a gente tem que ter posses para ter valor. Então, aqui fala, a condição da sacerdotisa nos traz a necessidade de buscar uma vida espiritual, tá? Nos amar e nos aceitar da forma como nós somos, tanto nos aspectos limitadores, como nas nossas habilidades e aptidões, tá? E no caminho desse autoconhecimento, eu vou compreender muito mais sobre, né, o que eu estou vivendo no sistema, essa luta para uma luta, né, uma luta incessante para conquistar a condição de rei de copas, tá? Então, a pessoa, o louco aqui. Então, o louco, ele está sempre se aventurando, ele olha para esse rei de copas, ou ele busca um rei de copas, e pode ser um homem ou uma mulher, né? Aqui fala de uma competitividade, né? Excessiva por alguém que, né, tem recursos materiais, uma pessoa rica, né? Uma pessoa com posses, né? A pessoa... então, aqui fala a necessidade de mudança dessas concepções, tá? Porque quando você vai em busca disso, são valores culturais, sociais, né? Vamos casar com um homem rico, uma mulher que tenha muito dinheiro, pessoas que tenham posses e condições, claro, né? Nem tanto ao feijão, nem tanto ao sonho. Nós não vamos viver, comer sonho. No dia a dia eu tenho que pagar conta, eu tenho que resolver a minha vida. Mas não podemos ser exageradamente exacerbados, né? A supervalorização de uma condição material, que vamos dar com os burros d'água, né? Então, porque eu não estou dentro dessas qualificações, eu sou excluída, excluído, né? Ou, né, para eu conquistar alguém assim, eu preciso ter essas características do rei de ouros. Aqui, ó, projeções, tá? Então, na verdade, você não consegue viver esse amor porque você projeta isso para fora. São crenças tão enraigadas, tão fortes, sabe ali do segredo, né? Aquilo que eu não quero, aquilo. Então, já há uma expectativa e uma crença de que eu vou ser desvalorizado, desqualificado, desqualificada, e eu projeto isso para o outro. E aí, então, eu acabo vivendo essa experiência que eu não quero. Porque existe uma crença, tá? Dessa criança machucada, tá? Então, aqui, ó, projeções de sucesso. Opa, projeções de sucesso, florescimento e existência, tá? Então, né, nós temos aquilo que a gente projeta para fora, a gente acaba vivenciando na nossa vida. Então, depende do que você projeta. Se você projeta pensamentos, né, em relação ao seu valor pessoal, né, você irá florescer. Você irá entrar em congruência com pessoas em ressonância da mesma ordem, né? Pessoas que têm essa valorização, que olham para si como pessoas vitoriosas, pessoas realizadas, tá? Vamos ver aqui, vamos falar da infância. Vamos ver aqui alguma coisa sobre a infância, com certeza tem os céus. Vamos lá. Falar com a nossa criança interior leva ao bem-estar, já que muitas coisas ficam mais claras e fáceis de entender. Com que frequência essa conversa acontece e por quê, né? Tá? O que a tua criança interior também projeta para você em questão de que eu não vou ser valorizado, que eu vou ser rejeitado, que eu não vou ser amado, né? Então,
também tem isso. A sua criança projeta os campos de dores para ela da infância para você, e você projeta isso para o seu parceiro. Aqui uma constelação sistêmica, renascimento, constelação sistêmica familiar, seria fabuloso para você, para trabalhar, né, essas condições da criança e da sua relação com seus pais, a questão da desvalorização, tá? Da desqualificação, tá? Quando você era criança, sentia-se acolhido por sua família, né? Você se sentia acolhido. O que é se sentir acolhido? Amado, aceito, né? Com certeza não, com certeza não, tá? Com certeza não havia isso. Eu vou pegar aqui para o seu caso, tá? Para te ajudar Ai, peraí. Eu vou pegar para você um floral, para te ajudar, um floral, para ajudar o nosso irmão, ou a nossa irmã nessa Olive, tá? É o floral Olive. Compra, você pode tomar uma dosagem única, mandar fazer uma dosagem única, já tomar, que vai te dar um loop, né? Já vai te dar um movimento, tá? De mudança. Ou você compra ele puro, né? Compra o extrato puro e toma 3 gotas numa garrafinha de água, aquelas garrafinhas, né? 3 gotas de manhã, 3 gotas à tarde, 3 gotas à noite. Você pode tomar os 21 dias. Ou você, né? Toma o frasco todo, porque também o floral não faz mal, ele faz bem, né? E começa a observar o seu comportamento, né? Como está acontecendo. Mas eu aconselho, tá? Além de, né? Buscar esse auxílio de terapia. Indicação: exaustão mental, física, falta de força para viver, né? A força, da onde vem a força? Das nossas raízes. Da onde vem a força? Vem, na Kabbalah, todos nós somos uma árvore. Nós temos nossas raízes. As raízes falam da nossa ancestralidade, fala da nossa natureza de semente, né? A árvore, a semente tem toda a natureza da árvore e do fruto que ela dá, né? Mas quando nós somos desqualificados, nós nos tornamos uma árvore estéril, né? Por quê? Porque acaba de tanto ser retalhado, né? Reduzido, desqualificado, a gente acaba acreditando nisso. Então, quanto mais a árvore é podada, retalhada, ela se torna estéril. Tem um dito assim por Jesus, né? Então, aqui precisa, né? Sintomas principais: esgotamento físico, debilidade, fadiga e indiferença, somatização, atrofias musculares, doenças degenerativas, estafa. Potencial positivo: agora eu tenho consciência dos meus limites físicos, uso a minha vitalidade de forma mais consciente, estou fortalecido internamente. Mas, né, para isso, eu preciso mudar uma coisa chamada crenças, autocrenças, né? Porque consciente e inconscientemente eu estou me desqualificando, eu estou desqualificado, né? Aí eu acabo projetando isso nos meus relacionamentos, né? E aí então eu acabo vivendo e repetindo o padrão inicial vivenciado que eu vivenciei dentro do meu sistema familiar, né? Que repete o reforço daquilo que eu acredito sobre a vida, né? Então, se eu não sou merecedor de amor por qualquer questão, né? Então, essas fragilidades não são reais, elas são criadas, tá? Colocadas em nós por alguma razão que a nossa família nos impele a acreditar, né? Sobre nós desta forma, às vezes até numa condição de controle, de manipulação, né? Até porque não sabem lidar com as nossas
na nossa natureza, tá? E aí, então, ou desqualificam a nossa própria natureza e transferem para nós um valor, né, de alto valor, que não condiz aquilo que a nossa alma veio fazer aqui, né? Talvez a gente seja mais espiritualizado, porque tem a sacerdotisa aqui. Talvez a gente veio para fazer um trabalho social, espiritual, e às vezes a família toda muito racional, né? Dá valor a coisas mais materiais, mais imediatas, né? Né? Então, tudo isso, né? Dentro do sistema, às vezes nós somos diferentes, e aí não somos entendidos pela nossa natureza espiritual, né? Tá? Aqui também fala em dinheiro, muito dinheiro. Então, né, ganhar dinheiro, né, ter sucesso, ser um rei de ouros. Mas a gente veio para ser uma rainha, né? Nós viemos aqui para ser uma sacerdotisa, né? Um sacerdote. Então, trabalhar o lado espiritual, fazer trabalho de contexto social, né? O feminino, essa questão subjetiva, né? De realização e de missão e de função dentro do contexto social. E aí, né, são pessoas mais ligadas à arte, à música, à espiritualidade, né? Então não são entendidas. Tá? Com isso aí a gente não ganha dinheiro, né? E aí a gente vai se tornando desqualificado e valorizado, colocando outras necessidades, né, de conquista que não são para nós, né? Não estão dentro daquilo que a gente veio, né, servir na árvore da vida. Mulher que cresce, a mulher selvagem, né? Então aqui pede para fazer assim, liberar, né? Criar uma condição de liberação desse lado feminino, que é a sacerdotisa, tá? Para vir essa mulher, né, nesse estado pleno espiritual, você precisa viver esse feminino, né? Mas liberado, não pautado em trauma, em sentimentos de inferioridade, em sentimento de autodesvalorização. E aqui, essa mulher aqui, selvagem, mostra uma mulher que né, ela se rebela, tá, contra o sistema, na condição de se libertar das moldagens, né, das amarras, né? E aí então ela consegue se tornar plena. Fala também do sagrado feminino, né? Então aqui deixo para vocês a reflexão sobre essa luta, né, de conquista do amor, seja esse amor, né, o amor em um relacionamento de casamento, ou uma desqualificação em relação a trabalho, né? A busca de função no âmbito social e o sentimento de desvalorização, onde houve, né, uma exclusão, sofreu rejeição pela forma de você ser. O importante, né, que a vida, o próprio caminho, cada um tem um caminho diferente, nossos caminhos não são iguais, né? Nós não temos que viver as mesmas coisas. O que é bom para um não é a solução para nós. Cada um tem o seu caminho. E através dos acertos e erros é que vamos encontrando em nós a condição nova, né? Única. Então, dentro da unidade, dentro do grupo, né? Nós, dentro dessa unidade, desse sistema, né, de grupal, né, seja família, seja onde for, seja até um casamento, uma aliança, uma relação, amigos, né, o grupo, né, dois já é um grupo de dois, é uma aliança, né, dentro desse sistema eu tenho função ou não,
né? Talvez eu seja desqualificado aqui dentro porque o grupo desvaloriza, tá entendendo? A minha identidade. Lá dentro eu não tenho função. Aí fica procurando colocar você numa posição inadequado. Então, o caminho do autoconhecimento nos leva, precisa fazer o caminho espiritual, né? O caminho do autoconhecimento de volta para casa. Isso se faz curando a criança. Aí nós vamos, né, para a condição de alma, de missão, parará, 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 né? E para isso você tem que ser meio selvagem mesmo, né? Permitir vir essa mulher, né? Tanto luz quanto sombra, esse lado feminino, mesmo sendo homem, nós temos o nosso lado feminino, co-criativo, para que a gente possa se recriar na vida, né? Já ouviu essa palavra, a condição de se recriar? Às vezes a gente precisa se recriar na vida, né? Esse aqui fica desse, vamos ver aqui para os que escolheram o amarelo. Então, vamos tirar aqui um tema. Qual seria o tema? Estrutura. Estrutura. Olha aqui, ó, nós temos uma árvore. Estrutura. Nós temos aqui, né, a condição biológica, a condição, tá entendendo? De ser. Na árvore da vida, o amarelo está bem do lado do Netza, né? Nós temos o Netza aqui. E aqui do outro lado nós temos Rod, que é o amarelo, que representa esplendor, né? Então, o esplendor é ser o quê? É ser luz. Então, eu preciso buscar a minha autenticidade na natureza como árvore, quer dizer, né? Voltar para casa, né? Você voltar para casa. O que é voltar para casa? Voltar às minhas memórias de infância, aos meus sonhos de criança, né? Aqui eu já estou falando muita coisa, só em dizer isso, né? A buscar o que fazia a minha criança alegre, porque a criança brinca trabalhando e trabalhando brinca, e brinca trabalhando e trabalha brincando, né? Então, o que era importante para mim, né? O que me fazia feliz, né? Dentro da família, eu vou entender a minha posição dentro do sistema, né? Dentro desse sistema familiar, qual era a minha função, qual era a minha condição. Será que eu não estaria representando padrões, né? Aqui fala da comunicação. Será que a sua família são de comunicadores por excelência? Tá? Essa comunicação, ela pode estar na luz e ela pode estar na não luz, tá? Então, é sempre convidado, você sempre será convidado a viver, né, essa expressão genuína de natureza correspondente à sua essência como raiz, né? E aqui temos as raízes nos meus pés, né? Tá? Então, aqui fala muito comunicação, dificuldade de se comunicar, tá? As raízes, ela se divide aqui, ó, o tronco em dois, né? Em duas partes aqui, né? A direita e a esquerda, falando desse feminino e esse masculino. Então, eu não consigo viver o amor. Como é que era a relação homem e mulher? Como é que é vista a mulher dentro da sua família? Como é que é visto o homem? Tá? Então, o que impede a sua realização é a condição de estrutura, né? Quando eu falo do meu corpo, o meu corpo é uma estrutura, é um agregado de memórias que vai de geração em geração, vai o quê? Psicossomatizando. Então, aqui eu trago o registro desde os primórdios da Terra, né? E aqui na minha ancestralidade, eu fui moldado, eu fui estruturado, né? O molde, né, na barriga da mamãe, eu nasço na barriga da mamãe, o útero é o molde do feto, né? Então, quando eu falo de estrutura,
é uma estrutura que impede a realização no amor. Por alguma razão, existiram moldagens da personalidade. A pessoa viveu, né? E a própria família experienciou coisas, tá? Que impede a realização no amor, porque existem crenças enraigadas, né, nas raízes da minha essência de natureza de árvore, tá? Então, aqui fala, a minha metade é meu pai, a minha outra metade é minha mãe. O lado direito é meu pai, o lado esquerdo é minha mãe. Eu falo o quê? Quando a gente vai para Bert Helling, na constelação sistêmica familiar, ele fala, né, que a criança, quando tem conflito na escola, ela traz problemas não dela, né? Porque se ela está com dificuldade na disciplina, ela está trazendo problema dessa relação do pai com a mãe. Então, ela vai ter problema na relação com os colegas na sala de aula, ela vai ter problemas na relação com a professora. Quando ela cresce, ela transfere, tá, esses padrões, tá? Uma hora ela é o pai e outra hora ela é a mãe numa relação. E pode inverter isso. Tá? Ou ela pode ter concomitantemente aspectos, né, de conflitos e posicionamentos, né, que uma hora ela é muito parecida com o jeito do pai, uma hora ela é muito parecida com o jeito da mãe, e aqui pode estar nos falando de grandes dificuldades de entender as diferenças. Tá? Então, diferenças. Então, às vezes, dentro da relação ali da casa, a mãe, né, tem uma simbiose com essa criança, e aí, no momento que né, tem até os 2 anos, tem essa simbiose. Quando vai chegando aos 3, ela é entregue ao pai. O pai representa a diferença, né? Papai é diferente de mim e de mamãe, mas ele me ama mesmo assim. Mesmo assim, né? Papai é diferente de mim e de mamãe, mas mamãe ama ele mesmo assim. Eu sou diferente de mamãe e de papai, mas mamãe me ama mesmo assim e ama papai mesmo assim. Então, isso vai criando na criança esse conceito de aceitação das diferenças, né? Pessoas que pensam diferente, né? Que agem diferente, que são diferentes, tá? Então, acaba criando um distanciamento dela, mas aqui fala da comunicação, do conhecimento, tá? A outra aqui é mental, a verde, mas aqui é o conhecimento. Então, por eu ser uma pessoa talvez muito letrada, ou pode polarizar, né? Eu não sou letrada, eu não tenho conhecimento, né? Então, há uma condição assim de afastamento por não ser compreendida, não ser entendida, por ser uma pessoa muito diferente na sua forma de se expressar, né? Expressar é comunicação. E expressar não é só através da palavra, expressar é nas escolhas, no estilo de vida. Então, a pessoa acaba se machucando, criando muito conflito nessa relação homem-mulher, porque já houve aqui um julgamento de exclusão do diferente, daquele que é diferente, né? Então, havia críticas, conflitos, brigas, né? Dentro da casa, dentro da família, tá? Valores, crenças, né? Isso tudo era verbalmente falado, que tem que ser assim, porque é assim, porque, né? Então, são teorias dialéticas, né? Em relação à vida, né?
criando uma filosofia de distanciamento, né? Então, há aqui, né, uma filosofia interna, né, que impede essa intimidade. O amor precisa de entrega, de fragilidade, de autenticidade, tá? De empatia, de compreensão, de apoio, né? Mas aqui a pessoa se sente sozinha, tá? A pessoa se sente sozinha e, né, ela transfere isso para fora, né? Ela se torna uma pessoa, como ela já não se socializa por medo, né, de não ser entendida pelo seu diálogo, pelo seu pensamento, pela sua forma de se expressar, ela é criticada, né? A linguagem verbal não é positiva em questão a avaliação e a aceitação dela. Aí já tem problemas na escola, vai, né, a criança vai para a escola e automaticamente os coleguinhas não se relacionam com ela, botam apelidos, e aí ela vai se distanciando e criando um universo à parte, né? Que é muito diferente do coletivo, das crianças da idade dela, porque como ela não convive, ela vai criando um universo à parte, e nesse isolamento, ela vai buscando o conhecimento, ela ocupa o seu tempo vazio para, né, o intelectual, para o desenvolvimento, né, das ciências, ou da música, das artes, da medicina, né? Porque aqui nós temos o arquétipo de Hermes Trismegisto, né? Então, Hermes, né? Então, fala desse conhecimento, né, de leis, né, universais, coisas assim, que transcendem muito as pessoas que se dizem normóticas, né? Então, a pessoa, ela, como ela tem, né, valores, formas de pensar muito diferentes, as pessoas chocam diferente, não ocorre uma comunicação, né? E com isso, então, ela tende a se preservar, né? E para viver o amor, né, e eu criar um sistema de proteção entre eu e você, existe algo aqui que eu mantenho, que é um escudo, né, que eu estou me preservando, tá, para não ser machucado, né, porque eu fui machucado. Como a minha expectativa é essa, toda relação que eu entro, sempre há conflitos na comunicação. Às vezes eu penso, ou eu falo demais, eu falo assim, pô, falei demais, devia ter calado a boca. Hoje não era dia de sair de casa. E eu acabo pensando, né, e me arrependendo, né? Será que eu vou mesmo naquela festa? E quanto que de energia a pessoa gasta num esforço sobrenatural para ser aceita, para ser agradável, né? Mas aqui o desafio é, né, através dessa dialética, né, dessa expressão, algo especial se mostra na sua condição individual, né? Então, para você se descobrir na natureza de árvore. Eu dou para você o filme Uma Mente Brilhante, tá? Era um cara super esquisito, de óculos, e na faculdade todo mundo ria dele, né? E ele se tornou um cientista que descobriu bom, não vou falar, né? Uma mente brilhante, tá? E aí, então, ele ganhou prêmios e tal, né? Na área da matemática, mas ele é até considerado esquizofrênico, tá? Ele tinha um comportamento de esquizofrênico. E ele vivia naquele mundo, né, do social, ele vivia um outro mundo. Então, por isso que é o paranoico, né? Ele, nesse mundo aqui, né, eu circulo entre os demais,
mas fechado dentro de um outro mundo paralelo. Então, é como o esquizofrênico, né? Ele cria um mundo à parte, né, que outras pessoas não coparticipam, né? E isso torna distanciado. Então, é difícil ele viver um amor, porque ele na relação, ele mantém um distanciamento para preservar e preservar-se, né? Preservar esse mundo dele, tá? Que é um mundo confortável, tá? É o mundo que tem mais lógica para ele. E quanto ir para esses outros, esse universo dele não é compreendido nem vivenciado, tá? Então isso acaba criando um distanciamento do outro, tá? Porque não há diálogo, não há compreensão, né? E quanto mais traumas tem, mais ocorre um sistema de blindagem, de proteção. Você só pode vir daqui a aqui, mas daqui para aqui você não participa. Aí a pessoa, né, ela se sente, essa pessoa que se sente com você na relação sozinho. É como ela tivesse algo, inconscientemente, as pessoas sentem que entre você e ela há algo que nunca elas conseguem chegar a você. Tá? Assim, porque esse sentimento já é transferido para elas, entendeu? É bem isso que acontece aqui, tá? Alto prazer, né? Então aqui fala de tocar o corpo, né? O que te toca a alma, soe e deixe que ressoe, ó, soe e deixe que ressoe. Deixe que esse mundo interno teu ressoe para fora, tá? Que é o seu divino. Há algo muito precioso na sua estrutura que você não deixa manifestar por medo de desaprovação. Faça vibrar. Já se tocou hoje que fala da sexualidade, do corpo, né? Então, são pessoas que dentro desse distanciamento, que como não tem contato, o desenvolvimento sinestésico fica comprometido. O que é o desenvolvimento sinestésico? É o prazer físico, né? Então, são pessoas que elas são frias na relação, né? Geralmente, as pessoas daqui, elas às vezes têm problema com a mãe, né? De não ser amamentado, não ser tocado, não ser olhado, por qualquer problema que a mãe teve, né? Às vezes a mãe olha para a morte de uma avó, né? Aí a criança nasce na mesma época, né? Então a mãe não tem esse olhar para a criança, não tem, né? Então, por mais que a criança tente chegar até a mãe, querida mamãe, olhe para mim, né? Ele não é olhado. Então ele não se olha, né? Ele não se vê. Tá entendendo? Então, para não ter contato com esse campo de dor da relação com a mãe, ele cria um campo individualizado, um campo idealizado, um campo interno, né? Blindado de proteção, que ele entende isso como uma rejeição da mãe. E aí, como ele não tem esse contato com a mãe, porque existe aqui alguma questão, né? Ele fica comprometido na condição sexual, porque a energia sexual, ela é desenvolvida, né, aos 2 anos, aonde, né, é a fase oral, de 1 a 2 anos, aonde o peito, a amamentação, o contato da mãe, o olhar da mãe, mamãe, olhe para mim, quer dizer, olhar para mim é me ver, né? Então, quando mamãe me vê, me toca, quando eu sinto o cheiro do leite, o cheiro da pele da mamãe, eu vou desenvolvendo esse prazer do toque, né? Esse prazer. Então, o lado sexual, né? Essa energia de querer, de ficar bem, né? Mas como, né? Há essa rejeição, há uma blindagem, porque olhar para isso me cria
me cria dor, né? Olhar para isso, essa rejeição, que na verdade muitas vezes não é uma rejeição, é um problema que essa mãe estava vivendo, né? Ela podia até ter, depois do parto, pode ter tido um parto complicado e ficado até numa UTI, não quero dizer nada, mas essa criança, nesse processo, né, ela tem uma outra linguagem em relação a essa relação, né? Então, essa imagem do feminino, do tocar, porque é no feminino, né? Alguém ou um substituto teria que fazer esse papel. Às vezes fica a cuidado de pessoas que estão ali só para manutenção da vida daquela pessoa, mas sem aqueles cuidados essenciais do contato, do carinho, né? Desse desenvolvimento do amor. Então, né, a expressão dela no amor fica comprometida e cria-se assim uma resistência, né? Fazer massagens, procurar tocar o corpo, tomar banho de banheira, banhos demorados, sentir o corpo, né? Cuidar do corpo, tá? Isso é muito importante para ir desenvolvendo a condição sinestésica, porque a pessoa daqui, essa pessoa, ela se sente incomodada em estar em relações de pessoas que abraçam demais, que beijam demais, melosas demais, tá? Elas são mais intelecto, sabe? Elas vivem mais no mundo, o mundo à parte dela, que é o mental dela, tá? Então, vamos tirar aqui. Eu estou fazendo o caminho do autoconhecimento. Preguiça. Existe uma preguiça, né? Às vezes até preguiça do relacionar-se, né? Ao mesmo tempo que há uma carência intrínseca, tá? Há uma desvitalidade, uma perda de energia, só em pensar que eu vou sair daqui para ir em encontro com a mamãe, né? Eu vou ter que sair daqui para encontro com a minha mãe. Eu terei que ir para os braços da minha mãe. A criança, ela entende isso, né? Eu terei que ir para o mundo, tá? Então, a primeira referência de amor é a mãe, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? A primeira referência de amor é a mãe. E aí, essa mãe entrega para o pai. Então, há um movimento de desenvolvimento, tá? Desse social, que houve alguma coisa dentro da família nesse período do seu nascimento, tá? Que você tem uma preguiça e você busca a solitude. Então, solitude é gostar de ficar sozinho. É uma pessoa, né, que gosta de ficar sozinho, tá? Então, a tendência aqui, né, é a pessoa se isolar, né? E o bobo aqui advém pedindo, né, uma mudança disso, tá? Uma mudança de paradigma, uma mudança de experiências. E a cura para você é trabalhar esse toque, o prazer, a energia sexual, o toque no corpo, tá entendendo? Massagens, fazer danças aonde haja dança de salão, que você vai ter que dançar com outras pessoas, fazer aquele movimento, né? Toques, né? Que há esse encontro do feminino e masculino, né? Desse deixar tocar, de trabalhar essa condição do corpo, cuidar do seu corpo, passar creme, tomar um banho de banheira demorada, tá? Então, tudo isso é o olhar para si, né? Então, o outro não olha para você porque há um distanciamento de você para você através das crenças estabelecidas na infância, da mãe que não olhava para você. Então, né, como a minha mãe não olha para mim, né, então eu não tenho valor, né? Então eu me distancio dentro do meu intelecto, do meu universo mental, para não ter contato com esse campo de experiência.
Eu não sou desejável, porque eu não fui desejado pela minha mãe. Quando eu vim, eu não vi, talvez eu tivesse nascido no momento, né, não propício, né? Aqui nós vemos Rei de Copas. Vamos ver aqui. Rei de Copas. Aqui. Rei de Copas. Rei de Copas é uma pessoa que cresceu na condição de amor, tá? É uma pessoa que desenvolveu a compreensão em relação ao amor. Nós temos o Rei de Copas e a Rainha de Copas, né? Fala aqui de pessoas amadurecidas, tá? Que cresceram e amadureceram nesse caminho, tá? Então, aqui nos diz, né? Que para alcançarmos esse amor, tá? Aqui fala de temos o Papa também. O Papa nos diz e o imperador fala de domínio, né? De realização, tá? Através de uma filosofia, né, espiritual, porque o Papa fala muito de espiritualidade, tá? E pode haver aqui uma idealização em relação a essa condição de amor, tá? Muito elevada, tá entendendo? Uma idealização muito elevada. Tem aqui um homem, um rei de copas e uma rainha de copas. Um rei de copas, a pessoa que cresceu no amor, a pessoa que fez todos os caminhos do amor, né? E ela aprendeu sobre o amor, ela irá encontrar a sua outra metade, tá? Que é a rainha de copas, que é a pessoa que também fez o caminho, e nesse caminho, tá? O imperador fala de autonomia, autoridade, tá? De poder, né? Esse poder, existe uma filosofia embasada, que é o Papa, que fala do contexto da condição espiritual, o desenvolvimento de uma filosofia em relação ao amor mais espiritualizada. Buscar uma filosofia espiritualizada que permita você viver esse amor de forma plena, tá? Ok? Então, o conhecimento, né, a natureza do conhecimento irá te dar domínio e formação própria. Aqui fala que a vida, às vezes, nos oferece dificuldades para que a gente se torne um papa no amor, né? A gente crie uma filosofia sábia, né, sobre o amor. A necessidade, a luta em busca desse amor, em realização desse amor, que é alguma coisa que, ao mesmo tempo, né, nos isolamos para nos preservar, porque estamos sendo machucados, é para fazer outro caminho. É buscar, né, uma filosofia espiritual, tá entendendo? Que nos capacite, que dê a nós uma formação de domínio, né, em conquista desse amor, tá? Em relação a nós mesmos. Esse poder, né, de realização, ele não se faz fora. Primeiramente, ele se faz dentro, né? Então, para encontrar minha outra contrametade, né, e me realizar nesse amor, né, nesse conceito que eu tenho de amor, talvez um amor espiritual, filosófico, religioso, sei lá o quê, né? Aqui há uma necessidade de se tornar também um imperador. O que é o imperador? É aquela pessoa que ela, né, ela tem austeridade e autonomia sobre a própria vida, né? Ela não entrega
a vida, ela não entrega ao outro aquilo que cabe a ela. Aquilo que cabe a ela fazer para propositar a existência, a vinda desse amor, né? Que é a contra outra metade. Então, é isso que está sendo pedido para você, né? Para você encontrar sua rainha, para você encontrar o seu rei, tá? Você tem que ser o imperador, tá? Mas tomar o domínio próprio de uma filosofia, tá? Que embase, tá? Que embase esse amor, que permita esse amor acontecer. Mas, né, o imperador fala de autonomia, né, de austeridade, de empoderamento. Então, uma pessoa empoderada desse amor, dela por ela mesma, tá? Por isso que fala no se toque, né, se ame, se toque, toque em você, né? Então, aqui fala da mulher que busca, né? A mulher que busca o amor. E você vê que ela busca dentro dela, ela não está buscando fora, né? Ela está buscando esse amor dentro dela. Onde ficou o meu coração? Aonde eu esqueci o meu coração? Cadê a minha criança, né? Essa criança está presa dentro desse, eu digo que é o guarda-roupa, né? A criança está presa dentro do guarda-roupa, né? A gente, às vezes, como a gente joga o lixo para baixo do tapete, nós pegamos nossa criança e trancamos dentro do guarda-roupa, porque o nosso adulto, né, deixa esse campo de dor, né, vivenciado na infância, e vira para frente. Porque é difícil olhar para essas questões, né, de negligência dos pais, dos progenitores, né, dessa falta de expressão desse amor, e como fica difícil a gente viver isso na relação com o outro, né, se a gente não tem essa experiência embasada. Então, como é que a gente vai dominar, né? Porque o imperador, ele não tem que dominar o outro, né? O verdadeiro empoderamento, a autonomia, a austeridade, de conquistar as suas realizações, né? É necessário ele buscar esse autoconhecimento, né? Através de uma filosofia, que é o Papa, né? Que permita ele alcançar, né? Se realizar, tá? Quais são as crenças? E vamos lá, quais são as crenças? Vamos lá, as crenças, vamos ver aqui, não seria. Qual seria a crença aqui? Vamos ver. Eu sou perdedor, né? Eu sou perdedor, né? Então a pessoa ela tá sem poder, né? O imperador, ele tem poder, mas essa pessoa, ela não acredita na sua capacidade de conquistar um amor, tá? E de ter um amor. Ela perde para o outro, tá? Então, a crença dela é de autodesvalorização também, autodesqualificação. Então, a luta por esse amor fica algo inalcançável quando ela coloca, né, o poder do imperador na mão dos outros, ou seja, ela como imperador, em vez de se empoderar e se responsabilizar por não conseguir essa realização, ela se sente menor, né? Então, ela entrega já de início ao outro a realização, tá? Entendeu? Criança adora imaginar e acaba fantasiando possibilidades a respeito das coisas impossíveis. Alguma fantasia sua produziu expectativas na sua vida adulta. Você conseguiu realizá-la? Como se sentiu, né? Então, a criança, ela busca esse amor em compensação ao que ela não teve. Então, tem que curar a criança aqui, tá? Porque senão a pessoa fica engessada, né? E aí ela vai buscar o pai e a mãe numa relação,
É geralmente assim que a pessoa vai buscar um pai, vai buscar um imperador, né? Que o imperador aqui representa a imagem do pai, né? Vai buscar o pai que não teve, vai buscar a mãe que não teve, tá? E aí não dá certo. Porque quando eu me faço pequena ao lado do outro, né? Eu me faço inferior, eu não me faço do mesmo tamanho. Então, a relação conjugal, somos do mesmo tamanho, somos complementares. Você é meu lado direito e eu sou seu lado esquerdo. Então, se eu me ponho numa posição inferior, desqualificada, é a criança. É a criança indefesa. Eu preciso de alguém para me amar, eu preciso de alguém para me cuidar. Então, ela vai estar sempre com fome de amor e sempre exigindo desse parceiro o amor, né? Ela transfere, tá? Para esse parceiro a expectativa. Agora, do pai e da mãe a gente tira incondicionalmente, né? Do parceiro a gente tem que dar também para poder ter, né? É o sistema de troca, relacionamento de casamento. E aí não vai acontecer esse amor aqui, né? Porque o cara cansa, né? De ver você sempre só me dá, me dá, me dá. Ou pode ser ele também, né? Porque é a leitura que pode vir espelhada. Você tinha um amigo imaginário, ele era importante na sua vida, por quê, né? Então, às vezes, a pessoa ela cria um amigo imaginário, tá? Já lá na infância, ela cria porque ela vê esse mundo, é muito opressivo, né? Ela não consegue encontrar um relacionamento que aceite e a ame do jeito que ela é. Então, aqui precisa trabalhar a criança, tem que trabalhar essa infância, tem que fazer terapia para não transferir isso para o relacionamento conjugal, porque as consequências da relação é que o outro cansa de ficar, né, nesse movimento, né, e nunca será o ideal, nunca. Esse outro nunca vai conseguir suprir a sua fome de amor, porque a sua fome de amor não está nele. A sua fome de amor é a sua criança. Querida mamãe, me pegue no colo, diz que me ama, fala que gosta de mim, conversa comigo, né? Aqui é diálogo, né? Não havia uma expressão, um diálogo, verbo, né? De aprovação, ok? Então, queridos escravos, ficamos por aqui, fecho o nosso trabalho e um axé para vocês. E até a próxima vez.